Estamos falando sobre e quando dá errado, ou e o medo de dar errado. São duas coisas, né, na verdade, né? A gente está falando aqui sobre e quando dá errado e se der errado, porque às vezes eu quero fazer algo para minha vida que pode dar errado. Eu quero, sei lá, ousar, passar num concurso, montar um negócio, investir, ampliar o meu negócio, né? Eu quero fazer algo e quando esse negócio dá errado? E o que acontece quando dá errado? E se der errado, eu vou usar se der errado? As pessoas falam, João, é muito fácil você falar. Para você deu certo, né? Você largou o teu emprego público e fatura muito mais hoje como empresário, como coach, como treinador de pessoas do que faturava como era quando você era advogado da União. Foi fácil você falar. E eu lembrei que essa é a parte que você vê que deu certo, né? E as partes que deram errado, né? E a torteria que eu montei em Brasília e deu errado, tive um prejuízo danado. E a locadora de vídeo que eu montei e deu errado, deu um prejuízo danado, né? E a época que eu joguei pôquer e adoeci jogando pôquer, porque eu não era feliz fazendo aquilo e deu errado. E a Rádio Botafogo, que eu fiquei 3 anos sem viajar com a minha família para narrar jogo do Botafogo, quarto e domingo, e deu errado, não deu dinheiro nenhum, só botei dinheiro e não voltou nada, né? E todos os erros. Uma das formas que eu penso cara, minha vida, se a minha vida atual já tá dando errado e eu testar algo novo, pior cenário vai continuar dando errado. Então eu tenho sempre que pensar na minha vida isso, cara, já tá dando errado agora. Então a forma, se eu testar algo novo, pode ser que dê certo. E para hoje, eu queria te falar a segunda coisa que eu penso, segunda forma de pensar, segunda forma de... eu ia falar mindset, né? E a gente hoje em dia, às vezes, ouve umas zoações para mindset, né? Mindset é programação mental, né? Estrutura mental, né? Qual é o mindset adequado para o que eu uso para mim quando eu tô com medo de investir em algo? Eu lembro que o João e Carol nasceram, são gêmeos, né? Eles nasceram em 2010. Eu era servidor público nessa época e eu e a Paty, a gente tinha uma característica, a gente não tinha família por perto, né? A gente não tinha família por perto, a gente não tinha aquela vivência de pais, avós, tios, primos, aquela vivência boa de família que tanto eu, mas principalmente a Paty cresceu. A Paty é do Nordeste, de Pernambuco, de Recife especificamente, e viveu ali com a família, coisa bem gostosa. A gente queria que o João e Carol tivessem essa experiência. E a gente ficava assim, a gente mora no Espírito Santo, não tem essa vivência, se a gente fosse para Recife ou para o Rio, né? O Rio tem a minha família, Recife tem a família da Paty, e eu não queria voltar para o Rio por causa da violência, né? Você sabe, eu levei um tiro na barriga no assalto no Rio, não queria voltar para o Rio por causa da violência, e eu falei, cara, vamos para Recife que a gente vai ter família em Recife. E a gente foi para Recife. Eu pedi transferência no meu serviço público, eu vendi meu apartamento, a gente fez tudo, entregou tudo e foi para Recife. Quando a gente chegou em Recife, a gente teve família, né? Meus sogros, o pai da Paty, a esposa dele, as irmãs da Paty, o irmão da Paty, eram muito presentes, cara. João e Carol tinham família o tempo inteiro, lá eles moravam numa casa massa, num condomínio massa, com campo de futebol, eu jogava futebol com um cara que foi meu ídolo, né? Joguei futebol com o Sandro, que foi zagueiro do Botafogo ali nos anos 90, mais ou menos ali. E aí joguei futebol com ele morava no condomínio e tal. Era incrível morar lá. E a gente teve tudo que a gente queria de família. Só que, quando a gente mudou para lá, aqui no Espírito Santo, onde a gente mora hoje, não devemos morar aqui por muito tempo mais, mas hoje a gente mora aqui no Espírito Santo, o que aconteceu aqui? A gente é tudo muito perto, né? Você tá 10 minutos de tudo, né? Eu saio de casa literalmente 7h05, 7h25, já deixei meus filhos na escola, tô dentro da academia, 9 horas da manhã, 9h30 tô de banho tomado dentro da empresa. Entende? Então é tudo muito perto. 5 para meio-dia eu saio do trabalho, meio-dia e 10 eu tô em casa com meus filhos, que eu peguei meus filhos e tô em casa almoçando. E Recife, a gente escolheu um padrão de vida que a gente morava 1h30 do trabalho, né? Mais ou menos, 1h30. E a gente entregava meus filhos pra tia Zê, babá, às 7 da manhã e recebia eles às 7 da noite, mortos. Entregava eles dormindo, bebês, recebia eles dormindo. E a gente percebeu que aquela não era a vida que a gente queria. Deu errado. Mais uma coisa que deu errado na minha vida. De tantas, né? Mais uma coisa que deu errado, aquela não era a vida que a gente queria. Em 5 meses, em 3 meses a gente já decidiu que queria voltar. Eu cheguei um dia pra Paty, tomei a coragem. Tem nada a ver com Recife, tem nada a ver com a minha família, tem a ver com o formato de vida que tinha lá.
eu virei pra Paty, 3 meses, falei assim, Paty, eu demorei pra te contar, mas eu preciso te falar. Eu me arrependi de ter vindo. E ela, eu também. A gente se abraçou, chorou, eu lembro perfeitamente dessa noite, a gente chorou que tinha se arrependido, e ali eu comecei o processo pra voltar, abri uma oportunidade, 5 meses depois eu consegui uma vaga de volta pra voltar pro Espírito Santo. Foi sorte, inclusive, hoje dificilmente eu teria conseguido. Quando a gente voltou, eu investi, a gente fez as contas, a gente vendeu rápido o nosso apartamento aqui, então a gente perdeu dinheiro na venda, teve que comprar um na volta e não comprou tão bem, então a gente perdeu para vender, perdeu para comprar e gastou uns 60 mil reais entre mudança, compra de eletrodoméstico, passagem aérea, alugou a casa para tia Z lá, teve que devolver, multa, 60 mil na época. Isso foi muito dinheiro pra gente naquela época, muito dinheiro pra gente. Então deu errado. Só que existe uma dor que seria muito maior do que tudo isso que eu tô te falando. Existe uma dor que seria muito maior do que os 60 mil que eu perdi, ter vendido rápido o apartamento, ter me mudado, ter ido para Recife correndo e ter dado errado e ter voltado para o Espírito Santo, que é a dor do se. E se? É o seguinte, a gente, enquanto a gente estava no Espírito Santo e João e Carol eram bem pequenininhos, a gente o tempo inteiro falava, pô, se a gente tivesse família por perto, pô, se a gente morasse numa casa, para João e Carol brincarem numa casa, se o avô deles estivesse por aqui, se tivesse tios por aqui, se tivessem primos por aqui, se a gente tivesse hoje uma família para ir no domingo e brincar todo mundo junto, se a gente tivesse, cara, se a gente não tivesse ido para Recife, a gente estava até hoje. E se a gente tivesse? E se a gente tivesse morado perto do avô deles? E se a gente tivesse morado perto das tias e do tio deles? E se a gente tivesse morado perto dos priminhos, das priminhas deles? E se a gente tivesse morado numa casa, naquele condomínio maravilhoso, com um campo de futebol gramado, de grama natural, jogando pelada com o Sandro no final de semana, zagueiro do Botafogo, que a quem tanto eu tenho orgulho de ter jogado no Botafogo, sim, sou botafoguense. E se? Então uma coisa eu te garanto, hoje a minha dor é muito menor dos 60 mil que eu perdi, do ter vendido rápido no apartamento, ter comprado pior, toda essa dor da mudança de vai, de volta, o aspecto emocional, de levar meus filhos, trazer meus filhos, tudo isso não se equipara à dor de estar até hoje falando isso. E algumas pessoas, eu não sei você, mas algumas pessoas passam a vida, e se eu tivesse tentado tal coisa? E se eu tivesse arriscado mais, se eu tivesse vivido mais, se eu tivesse me entregado mais, né? Tem pessoas que conhecem pessoas na rua, tem achando na noite, na night, e não se entregam, né? Porque, cara, vai que eu me entrego ao relacionamento, essa pessoa me trai. E se ela não te trai? Entende? E aí você passa a vida naquela noia, né, na noia de, eu não vou me entregar no relacionamento, porque vai que ela pode me trair, vai que ela me abandona, vai que ela não quer namorar comigo, vai que ela não quer ficar comigo. Então nunca se entrega num relacionamento e nunca vivencia a experiência da entrega plena, né? Então o que eu tô te dizendo uma das formas que eu uso para verdadeiramente ter coragem de agir é pensar assim, cara, que dor vai me doer mais lá na frente? É a dor de eu ter tentado e dado errado? Ou é a dor de eu passar a vida inteira dizendo, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse montado um negócio? E se eu tentasse viver de coaching? E se eu tivesse tido a coragem de gravar um vídeo para a internet? E se eu tivesse me entregado àquele relacionamento como um todo, ao invés de ficar cheio de medo de ser depois passado para trás? E se eu investisse na empresa sem ter medo que eles me demitissem depois? E se? Cara, se tem uma dor que eu não vou passar, é o e se. E é óbvio que eu não estou falando para você ser inconsequente, vou testar tudo na vida agora porque é e se. Você é muito mais inteligente que isso, né? Você vai entender, quando você está num dilema, vou ou não vou, muitas vezes a resposta para isso é, e se eu fizer isso? Ou qual é a dor que vai me doer mais no futuro? É ter feito e dado errado ou é não ter feito?
que eu posso te dizer é, do meu lado, as dores que eu experimentei e deram errado foram muito melhores do que aquelas que eu fico na minha cabeça e se eu tivesse feito. E por outro lado, a gente sabe que quando as pessoas chegam no final da vida, a grande parte delas se arrependem muito mais do que não fizeram do que aquilo que fizeram. O maior arrependimento é se eu tivesse tempo para viver de novo, eu teria feito aquilo que eu não deixei de fazer. Raramente elas dizem, se eu tivesse tempo de viver de novo, eu não teria feito tal coisa. Normalmente elas dizem, eu faria aquela outra coisa. Então, talvez na tua vida agora, você possa se perguntar, Jerônimo, talvez você possa se perguntar, aquilo que você está adiando para fazer, será que se você fizer e der errado, a dor não vai ser menor do que passar a vida no e se tivesse dado certo? Um abraço para você e vamos!